R$ 45.700. Este é o valor que nós investimos no segundo mês para que a nossa obra chegasse nesse ponto que vocês estão vendo aqui. Mas embora esse seja o valor total das compras desse mês, não foi todo este montante que saiu do meu bolso, e eu vou explicar tudo isso ao longo desse vídeo, que é especialmente importante se você estiver financiando a construção da sua casa, porque é neste momento que pode acontecer um descasamento de caixa entre aquele valor que você tem disponível para iniciar a sua obra e o que está sendo liberado pelo banco. E como no vídeo do mês passado, eu vou trazer aqui um nível de detalhamento que você jamais viu em qualquer outro canal. Então, continua aqui com a gente e aproveita para deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, para quem não assistiu os meus vídeos anteriores, a nossa construção terá 97 metros quadrados, com 3 dormitórios, 2 banheiros, uma sala bem ampla ali, bem confortável, integrada com a cozinha e sala de jantar, e uma varanda também, além de uma garagem que comporta 2 veículos. E embora seja feita para se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, terá um excelente padrão de acabamento. Além disso, recentemente eu publiquei 2 vídeos aqui do canal. Um deles em que eu falo sobre os gastos que nós tivemos antes de iniciar a construção, e o segundo vídeo em que eu mostrei os gastos no primeiro mês da nossa obra. Quando você finalizar de assistir esse daqui, você pode voltar, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, mas continua aqui comigo e depois você vai lá para entender um pouquinho de como está evoluindo os gastos, né, todo o investimento que nós estamos fazendo para a construção dessa casa. Novamente, essa daqui é a nossa planilha de controle do orçamento. E aqui do lado eu vou mostrar para vocês todos os gastos que nós tivemos nesse mês e também, daqui a pouco eu vou mostrar aquilo que de fato saiu do meu bolso e o que ainda não saiu. Mas, começando aqui, nós tivemos a parte de instalações elétricas, que a gente começou a passar conduíte, colocar as caixinhas de energia, né, já colocou o quadro de energia também. Parte da cobertura, teve alguns materiais que eu comprei antecipadamente, máquinas e equipamentos, aqui a gente está falando do aluguel do container e da betoneira, junto com as ligações provisórias aqui, que é um banheiro provisório que a gente colocou lá para o pessoal trabalhar, e algumas madeiras adicionais. Também temos cimentos e complementos, muito diferente do mês anterior. Esse custo aqui ficou bem mais baixo, né? Tudo bem que eu já tinha material do mês passado que acabou ficando para esse mês, mas ainda assim é um custo bastante reduzido para esse segundo mês da obra. Agora aqui, blocos e tijolos, a gente teve que comprar um pouquinho mais de bloco e de tijolo também para complementar a parte da alvenaria. Instalações hidráulicas, então aqui a gente já avançou bastante, inclusive eu mostrei no vídeo da semana passada, né, a gente já tem caixa d'água, ainda não está instalada, mas já está lá, né, teve toda a parte de tubulação que já está bastante avançada. Instalações sanitárias, toda a parte de esgoto está praticamente concluída na obra também. Portas e janelas, aqui especificamente o valor do portão que a gente colocou na frente da casa, e aqui mão de obra, que é o maior custo que nós tivemos ao longo desse segundo mês. Mas antes de eu mostrar o que de fato saiu do meu bolso desse montante total aqui, eu queria falar sobre a nossa consultoria imobiliária independente, onde nós te apoiamos em todas as fases do processo de aquisição e financiamento do seu imóvel. Desde o planejamento, para de fato você saber exatamente o quanto você vai conseguir financiar, o quanto você vai de fato investir para construir a sua casa, se esse for o seu objetivo, tudo aquilo que vai envolver taxas, impostos, tanto parte do cartório quanto a parte do banco também, todo esse levantamento nós fazemos para você na fase de planejamento, até a orientação acerca de toda a documentação necessária, análises que devem ser feitas, né? Muitas análises da documentação do imóvel nós fazemos, e também nós temos uma equipe de arquitetura e engenharia que pode te ajudar a desenvolver os projetos para a construção da sua casa. E no final, toda a orientação e acompanhamento necessário para que você consiga a aprovação do seu crédito e receba de fato os valores que você pretendia para a construção do seu imóvel ou até mesmo no caso de aquisição de um imóvel novo, a liberação dos recursos para que você tome posse deste imóvel. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente,
uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Voltando aqui, vou só detalhar aqui para vocês tudo que foi pago, até para vocês terem como parâmetro. Lembrando que aqui a gente está falando do interior de São Paulo, região de São José do Rio Preto, mas já consegue ter uma boa ideia de todos os custos que você teria para essa parte, principalmente instalações sanitárias, instalações hidráulicas e também uma pequena parte aqui das instalações elétricas. Depois você pode voltar aqui nesse vídeo e ir olhando aos poucos para saber exatamente cada valor aqui e também ter como base ali. Mas vamos lá, valores pagos. Tudo que eu gastei daqueles 45.700 foi 33 mil. Por quê? Boa parte de instalações hidrossanitárias e elétricas eu fiz parcelado, pagamento lá para frente. Até mesmo a parte aqui de cimentos também ficou um pouco do pagamento lá para frente. Então, dessa forma, você consegue esticar um pouquinho o seu fluxo de caixa para que você não se descapitalize ao longo do processo. É lógico, muitos dos materiais aqui eu poderia ter parcelado mais, poderia ter jogado um pouco mais para frente, principalmente a parte de cimento, blocos e tijolos. Então, tudo isso você pode jogar lá para frente, parcelando no cartão de crédito ou negociando com o vendedor para emissão de boleto, você pagar posteriormente, dependendo da quantidade que você compra, né? Muitos materiais aqui a gente acaba comprando no atacado. E se você tiver alguma outra forma de fazer isso, né, de jogar todo o fluxo de caixa lá para frente, coloca aqui nos comentários, vou querer saber também, mas hoje o que eu utilizo é isso. Ou um parcelamento direto com o vendedor através de boletos, ou o cartão de crédito, que é o mais comum para a grande maioria das pessoas. Agora eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que a gente gastou no primeiro e no segundo mês de maneira consolidada, que deu 98 mil reais, sendo que, claro, mão de obra é sempre o mais alto, seguido por cimento e complementos e depois blocos, tijolos, ferragens, e aqui é um valor que vai subir bastante nos próximos meses, portas e janelas, né, que eu já comentei com vocês anteriormente, e com a cobertura também, que a gente já vai começar a fazer agora no terceiro mês. Mas aqui, quando eu olho a mão de obra, é um gasto que você tem mais alto, até mesmo quando a gente olha de desembolso, porque tudo isso aqui você vai pagando à vista, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do acordo que você tem com a sua equipe. E esse daqui é um dos custos mais importantes que você vai ter ao longo de toda a sua obra. Porque sem uma boa equipe, o risco de você ter algum tipo de problema ao longo da construção é muito grande. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa construtora. Se você está na região metropolitana de São Paulo ou de São José do Rio Preto, nós podemos apoiá-lo na execução da sua obra de maneira transparente e confiável também. E, lógico, de maneira eficiente, para que você tenha o melhor custo-benefício para a sua obra. E você pode falar com a nossa construtora também através dos contatos que estão na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse conteúdo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.